Canal Alheio Testemunho. Tema de hoje: o Israel de Deus. Depois da vinheta. Bom, nós vamos falar sobre o Israel de Deus. E nós, como cristãos, nós nos intitulamos cristãos. O mundo, no passado, foi quem nos intitulou como cristãos. Mas como a Bíblia intitula o povo de Deus? Como que a Bíblia nos reconhece? Veremos agora. Então, primeiro texto, em João, capítulo 1, o verso 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Então vemos aqui que há um verdadeiro israelita e um falso israelita. Agora, como discernir o verdadeiro do falso? É o que veremos. Próximo texto, Romanos capítulo 9, verso 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Então não é por questão de sangue, por descendência. Temos também Romanos capítulo 11, o verso 7. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Então o que vemos aqui? A nação israelita buscava e não alcançou. Então isso aqui é a nação israelita. Depois fala assim, mas os eleitos alcançaram. Agora já é quem? O povo convertido pela pregação do Messias vindouro. Então isso aqui é um grupo de cristãos. E eles são chamados de eleitos. Então o povo de Deus aqui, que não tem nada a ver mais com a nação israelita, mas sim, seria da igreja cristã, Deus chama de eleitos. Temos também em Romanos, o mesmo capítulo, verso 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. É interessante que todo Israel será salvo. Quando? Quando vir o libertador, ou seja, Jesus. Quando Jesus veio aqui, morreu na cruz, pagou o preço pelo pecado, aí sim veio salvação para Israel. Mas quem alcançou essa salvação? Aqueles que aceitaram a Cristo, ou seja, os cristãos. Mas são chamados aqui na Bíblia como? Todo Israel. Então a Bíblia chama a nós, aqueles que aceitamos a Cristo, de eleitos e Israel, ou israelita, verdadeiro israelita. Gálatas capítulo 6, os versos 15 e 16. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então o Israel de Deus aqui é composto por tanto judeus, que eram israelitas de sangue, quanto gentios. Então aqui nem circuncisão, nem incircuncisão vale alguma coisa. Mas é aquele ser que quer realmente andar conforme Deus deseja que andemos. Esse é o Israel de Deus. Temos também em Romanos capítulo 2, o verso 28 e 29. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ou seja, o judeu, o israelita, ele é verdadeiramente povo de Deus quando ele é no interior, ou seja, quando Cristo habita nele. E continua chamando o povo de Deus, o remanescente hoje, o moderno, de israelita, judeu. Efésios capítulo 2, verso 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Então aqui está falando para uma comunidade que não era israelita, que dizia que ela estava separada de Israel, ou seja, está falando para os gentios, ok? Que agora eles aceitaram as promessas de Deus e as alianças de Deus. E eles formam o Israel moderno. Ou seja, estavam separados e agora fazem parte da comunidade de Israel. Isso.
Temos também Colossenses, capítulo 3, o verso 12, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Ou seja, aqui os cristãos são chamados de eleitos de Deus. Agora, uma coisa bem interessante é que a nação israelita era chamada de eleita. Jacó, o eleito de Deus. Ou seja, a igreja usa os mesmos títulos que a nação israelita. Então a Bíblia dá os mesmos termos para nós hoje que Israel um dia teve. Então Israel, que era a nação que tinha que levar o evangelho, ela recebeu alguns títulos e alguns termos da Bíblia. Como ela passou por rejeitar a Cristo, quem agora ocupa o seu lugar recebe os mesmos títulos e os mesmos termos. Israelita, judeu, eleito, enfim. Tito, capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Temos também Tiago, capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Agora, uma coisa interessante é que Tiago está falando para os cristãos, que ele diz que ele é servo do Senhor Jesus Cristo. O judeu que rejeitou a Cristo não aceitaria essa mensagem de Tiago. Ou seja, ele está falando tanto para judeu que aceitou a Cristo e tanto para gentil que aceitou a Cristo. Contudo, ele diz para as 12 tribos que andam dispersas. 12 tribos que eram aplicadas para a nação judaica. Agora está sendo aplicado para a igreja cristã. E agora 1 Pedro, capítulo 1, os versos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Tiago diz as 12 tribos dispersas e Pedro chama agora aos estrangeiros dispersos, ou seja, a igreja. Que são eleitos. Justamente. Temos também 1 Pedro, capítulo 2, o verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Casa espiritual no antigo Israel tinha a ver com o templo. E sacerdócio santo eram os levitas. Mas aqui diz que a igreja agora é a casa espiritual e sacerdócio santo. Então os mesmos termos aplicados para Israel no passado, a nação, agora são aplicados para nós cristãos. Agora 1 Pedro capítulo 2, os versos 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então está falando aqui para os gentios, que não era essa nação santa, não era a geração eleita, o sacerdócio real, né? O povo adquirido. Não era, mas agora passou a ser. Que Israel foi rejeitado como nação, e agora surge uma nova nação para ocupar o lugar deixado por Israel, que é a nação cristã. Mas como é que a Bíblia nos define? Com os mesmos títulos que Israel possuía. Agora temos aqui um gráfico e vemos que temos 3 partes. A primeira é a nação de Israel, as nações gentílicas e o Israel de Deus. Agora encontramos uma semelhança entre a nação de Israel e as nações gentílicas. E qual é essa semelhança? É que eles rejeitaram a Cristo. Ou seja, quando rejeita, o filho rejeita o pai. Então a nação de Israel se tornou um falso Israel. E agora temos que entender quem compõe o Israel de Deus. Temos os israelitas que aceitaram a Cristo e temos também os gentios que aceitaram a Cristo. Eis agora a igreja, o Israel de Deus. Então esse é o remanescente. Agora Apocalipse capítulo 7, verso 4.
E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Esse texto aqui nada tem a ver com a nação israelita, das 12 tribos da nação israelita. Temos que agora juntar esse texto com os outros que nós já lemos. Tiago fala sobre isso, das 12 tribos que anda dispersa, que está na dispersão. Isso aqui está falando para a nação cristã, a nação que aceitou a Cristo. Esse verdadeiro Israel agora que surge da junção de verdadeiro israelita que aceita a Cristo e gentílicos que aceitam a Cristo. Então esses aqui compõem agora as 12 tribos. Nós não sabemos como é que Deus vai escolher isso. Deve ser por escolha de caráter, mas não sabemos. Quem sabe é Deus. Quem nos define é Deus e Ele quem sabe como é que Ele vai extrair 12.000 de cada tribo aqui. Mas não do Israel antigo, mas do Israel moderno, que é a igreja. Agora vamos ver algumas características dos 144.000. Em Apocalipse 14, verso 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Ou seja, eles seguem ao Cordeiro. Os únicos que seguem ao Cordeiro são os cristãos. E agora Apocalipse capítulo 17, verso 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Interessante que nos textos que vimos anteriormente, quem era chamado de eleitos? A igreja. Os cristãos eram chamados de eleitos. E aqui, quando se fala a respeito dos 144.000, que eles foram selados, eles foram escolhidos, eles foram eleitos também. Justamente. Temos também Apocalipse, capítulo 1, o verso 4 até o verso 6. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. João está falando para as igrejas. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Vemos aqui que os cristãos são chamados de reis e sacerdotes. É interessante que a nação de Israel era uma nação também de reis e sacerdotes, o antigo Israel. Ou seja, a igreja ela tem os mesmos títulos e as mesmas funções que o antigo Israel. E agora Daniel capítulo 12, verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, povo de Daniel. Quem é o povo de Daniel que será livrado? Todo aquele que for achado escrito no livro. Quem será então? Vejamos. Apocalipse 20, o verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E agora, Apocalipse, capítulo 17, verso 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Então aqui o povo de Daniel é todo aquele que for achado escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então aqui você vai encontrar israelita de sangue, vindo da nação israelita, como também vindo das nações gentílicas. Todos aqueles que aceitaram o plano da salvação, aceitaram a Cristo. Quem é este aqui? É o Israel de Deus, é o remanescente de Deus, composto por israelitas de sangue e israelitas comprado pelo sangue de Cristo.
Temos agora em Apocalipse 2, o verso 8, o 9 e o 11. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui é uma mensagem para a igreja, mas diz aqui que dentro da igreja tem aqueles que se dizem judeus, mas não são. Ou seja, os cristãos são chamados de judeus. Mas tem também falsos judeus, falsos cristãos dentro dela. Que são chamados sinagogas de Satanás. Por quê? São falsos, dizem que são judeus, mas na verdade eles não são. Eles mentem. Próximo texto. Apocalipse capítulo 3, os versos 7, 9 e 13. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nas igrejas cristãs, está dizendo aqui, haviam pessoas que faziam parte da sinagoga de Satanás, ou seja, eles eram satanistas, que se diziam judeus, mas não eram, eram falsários. A igreja cristã aqui recebe o nome de judeu. E as suas igrejas recebem o nome de sinagoga. Todos os termos atribuídos à antiga nação israelita agora são atribuídos a nós cristãos. Nós temos os mesmos termos. Por quê? Vejamos. Em Tiago, capítulo 2, o verso 1 e 2, nos diz: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento, sinagoga, que é o termo usado ali, entrar alguém com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje. Interessante que Tiago está falando aos cristãos, que ele fala: não tenhas a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente os cristãos acreditam no Senhor Jesus. Mas ele diz: se no vosso ajuntamento, ou seja, se na vossa sinagoga, como está no original, no grego, ou seja, os cristãos se reuniam nas sinagogas. A igreja era a sinagoga na época dos apóstolos. Agora, por que Deus atribui os mesmos títulos e os mesmos nomes da nação israelita para nós hoje? Porque nós estamos na nova aliança. Segundo o texto da nova aliança, diz o quê? Eis que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Mas isso se refere à nação israelita? Não, se refere aos cristãos. Nós continuamos a ser o Israel de Deus. Por isso nós recebemos os mesmos termos. Foi profetizado de nós no passado com os mesmos termos da nação israelita. A casa de Israel e a casa de Judá. São os mesmos termos. Se são os mesmos termos e as mesmas promessas, possivelmente são as mesmas alianças. Vejamos. Em Apocalipse 7, verso 4, diz: E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Agora temos mais uma outra prova no livro de Apocalipse, dizendo que os 144.000 é a igreja, são cristãos. Apocalipse capítulo 22, verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Ou seja, todo o livro de Apocalipse é para a igreja. O Senhor Jesus nos deu esse testemunho para nós, para a igreja. A igreja cristã. Contudo, nós somos chamados de 144.000 de todas as tribos, dos filhos de Israel. Então, se toda a mensagem do Apocalipse é para a igreja, a mensagem dos 144.000, os selados, são também para a igreja. Isso. Próximo texto. Efésios capítulo 2, verso 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo,
separados da comunidade de Israel. Quem? Os gentios estavam separados de Cristo. Eles não faziam parte da comunidade israelita, da nação israelita. E estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então os gentios não faziam parte da nação israelita e também eles eram estranhos às alianças da promessa. Aquela aliança que foi dada para a nação israelita, os gentios não participavam dela. E agora? E agora aqui no texto diz que eram separados, agora fazem parte. Eram estranhos às alianças, agora conhecem as alianças. E qual era uma dessas alianças da promessa? Em Êxodo capítulo 31, o verso 16. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. O sábado é também uma aliança perpétua para os filhos de Israel, ou seja, para a igreja também. A igreja que não conhecia esta aliança, hoje, depois de Cristo, conhece sim essa aliança. Então vejamos bem, por que as igrejas evangélicas dizem que o sábado foi dado para a nação israelita, para os judeus? O sábado foi dado para os judeus, é assim que eles dizem. Por que eles falam isto? Porque eles não querem que as igrejas cristãs guardem o sábado. Porém, quando vamos para a Bíblia, continuamos a observar que mesmo no Novo Testamento, as igrejas cristãs, todo o cristão é chamado de judeu de Israel. Então, se o sábado foi dado para o judeu, foi dado para nós também. Porque aqui diz que nós que estávamos separados das promessas e das alianças de Deus, agora fazemos parte da nação israelita, a moderna nação israelita, que é composta de todos os cristãos que estão por aí espalhados na dispersão. E agora nós fazemos parte dessa nação, fazemos parte das alianças e das promessas. E uma dessas alianças é o sábado, que nos fora dado. Se o sábado fora dado para o judeu, a Bíblia nos define como judeu hoje. Temos a obrigação de observá-lo também. Então aqui termina o estudo. Vemos que a igreja é o Israel de Deus. E a igreja compõe tanto de judeus que aceitaram a Cristo e gentios que aceitaram a Cristo também. E nós temos que fazer parte de todas as alianças de Deus conosco, incluindo o sábado. Podemos notar que na Bíblia, a lei de forma alguma é descartada, mesmo após a morte de Cristo. A lei faz parte. A lei faz parte do nosso aprendizado, para que possamos obter um excelente caráter. A lei dos 10 mandamentos faz parte de todo o Evangelho. O Evangelho, trocando em miúdos, de forma simples, o que é o Evangelho? É uma boa nova. Boa nova de quê? Boa nova de salvação. Salvação de quê? Do pecado. E o que é o pecado? A transgressão da lei de Deus. Então, uma vez, nossos pais transgrediram a lei de Deus no Éden. Surgiu no universo uma má nova. O homem transgrediu a lei de Deus, o homem pecou. Quando Cristo vem, surge a boa nova, que nós conhecemos como Evangelho. O que é essa boa nova? Essa boa nova tem que ser um contraste da má nova. Se a má nova for a transgressão da lei de Deus, a boa nova é a salvação do pecado para a observância da lei de Deus. Cristo veio para fazer com que o mandamento tivesse força em nós. E agora nós podemos, através de Cristo, do poder de Cristo, observarmos todos os 10 mandamentos. Então, o que é o Evangelho? É um reavivamento da lei que fora quebrada no Éden. É a restauração da lei. Justamente. Então esse é o estudo. Que Deus nos abençoe como o seu Israel. Nós somos o Israel de Deus. Que possamos fazer parte dessa comunidade mundial. E que possamos observar todas as alianças de Deus e fazermos parte das suas promessas. Deus nos abençoe e até um próximo estudo. Em nome de Jesus. Amém.